Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Voltamos e o professor Vitor Nina, ser humano fantástico, o professor Vitor Nina estava falando das desigualdades e iniquidades aqui na nossa região, especificamente aqui em Belém, no Pará. Ele que mexe com esse tipo de trabalho. Continua, Nina, eu te interrompi. Imagina. Esse ano, a Faculdade de Medicina do UFPA, que a gente é professor, completa 100 anos. E me marca muito saber que a aula inaugural da Faculdade de Medicina era uma aula que versava sobre como a questão da saúde pública era central para o povo amazônida. E, para mim, isso ainda é válido. E quando a gente pensa em desigualdade, iniquidade, interferindo na vida das pessoas, né, na vida dos sujeitos, eu só consigo imaginar e lembrar, por exemplo, de um caso que a gente atende, de uma pessoa que a gente acompanha, né, cuja mãe estava em situação de rua no Ver o Peso e cuja avó estava em situação de rua no Ver o Peso. Poxa. Então, nós convivemos cotidianamente nessa cidade e nesse estado, de um modo geral, né, com gerações, né, de pessoas, né, cuja ascendência é quilombola, é indígena, é ribeirinha, e tudo isso se entrecruza, né, nesse conceito também da saúde pública, da saúde coletiva, que é a determinação social da saúde. Como as pessoas, de um modo geral, né, adoecem mais e adoecem pior a partir das grandes diferenças, né, econômicas, das iniquidades sociais. E acho que isso é um tema central para a nossa cidade, né? Falando de Belém um pouquinho, quando a gente vê a eclosão da violência, né, e do medo, né, que a violência traz nas ruas. Isso é uma questão de saúde pública, se a gente pensar, né? E que está relacionado com pobreza, com miséria, com iniquidade, né? Então, a gente, enquanto médico, a gente, enquanto profissional de saúde, a meu ver, esse é um tema central, especialmente os amazônidas, especialmente nós que moramos na floresta. Você que convive, como é o fato de conviver com esse tipo, com um morador de rua, entre aspas, com um morador de rua, né? A receptividade, a conversa com essas pessoas, como é que é? Porque todo mundo imagina o morador de rua como um meio marginal. Bem, ele é um marginal em termos de sociedade, no conceito, né? Mas o marginal para a gente é o bandido, né? A tradução é o bandido. Então, como é que você convive com essas pessoas que não são bandidos, simplesmente estão numa condição social muito ruim? Estão à margem, né? À margem da rua, à margem do rio, porque vem pelo rio, porque estão na beira da rua. E eu aprendi muito. Na verdade, quando eu entrei no consultório na rua, eu tinha passado numa residência, né? E o trabalho me chamou com tamanha intensidade que eu resolvi deixar a residência um pouco para depois e começar a me debruçar sobre esses sujeitos e suas histórias. E o que elas me contavam. Foi a minha anti-residência, né? É engraçado que a gente chama residência porque é um lar, né? E aí a rua é uma outra coisa, né? Que ensina um estar aberto à cidade, um estar aberto à vida mesmo, né? Do nosso povo. E falo nosso porque quando a gente começa a se aproximar, né, dos maiores bolsões de pobreza, de miséria aqui de Belém, que é o que eu mais conheço, a gente começa a ver nossos avós, nossos tios, né, e começa a pensar, a refletir sobre a origem das nossas próprias famílias, né? Certo. Então, isso é muito interessante. E esse convívio, já que você falou que essa pessoa volta a ser inserida no grupo de vocês, há uma boa evolução depois disso? Há uma boa evolução, sim. Para cada sujeito que a gente atende, a gente elabora, a gente costura o que se chama de projeto terapêutico singular. Ou seja, para aquele sujeito existe um projeto que perpassa por um psicotrópico, por um tratamento para hanseníase, para tuberculose, que perpassa por inserção no mercado de trabalho, cada sujeito com sua história, com sua possibilidade. Traz muitas histórias intensas, traz a perda de alguns sujeitos, porque
nos Estados Unidos e no Canadá, onde tem estudo, a média de vida da população de rua é em torno de 50 anos. No Brasil, a gente não tem estudos muito bem definidos sobre essa média de vida, mas a gente imagina que esteja por aí ou menor, né? Certo. Então, o índice de óbito, né, a carga de morbidade, a quantidade de sofrimento que esses sujeitos carregam é muito grande. São histórias trágicas e a gente acaba meio que se debruçando sobre isso também. Esse convívio é um convívio da alegria, das pequenas vitórias, que na verdade significam muito, né? E também das grandes tragédias que acompanham, né, muitas vidas. Né? E sempre tem, que geralmente estão acompanhando mesmo, né? Vitor, quando a gente estava vindo para o estúdio, eu perguntei para ti assim, qual um assunto super importante que a gente precisa tratar? E você falou assim, a minha preocupação com o pré-ódio do pessoal para com os venezuelanos, os índios da Venezuela. Me explica isso aí. Me fala isso aí, porque isso... o pré-ódio é uma coisa... a gente tem que fazer uma profilaxia. Você usou a palavra xenofobia, que a xenofobia é um excesso de amor pela pátria que ninguém tem, mas que todo mundo está usando como justificativa, né? Eu te amo, meu Brasil, e dane-se a Venezuela. Eu te amo, então, esse lado, né? Que eu falar de xenofobia, eu falei de pré-ódio, que ebuliu recentemente, de novo, esse ante as coisas, ante a história toda com a televisão, com o antipetismo, né? Certo? Sem esse pessoal saber que foi o melhor momento da história do Brasil, foi o PT no governo, principalmente pelo lado social, né? Então, um dia o pessoal vai ter que estudar história e entender disso. Mas a preocupação que tu tens, que todo mundo que trabalha contigo está tendo, com esse... como é que chamam os índios da Venezuela? Eles têm uma etnia chamada Uarau. 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 Então, é um público que está flutuando em sua quantidade aqui em Belém. Certo. Porque é um público que tem descido de Pacaraima, que é a cidade que faz fronteira. Roraima é o estado, faz fronteira com a Venezuela. E esse público vem por via terrestre e depois atinge as hidrovias da Amazônia. Certo. Né? Os Uarau são um povo indígena catador-coletor. São em torno de 50 mil pessoas que estão na Venezuela, né? E esse povo vem descendo, fugindo, especialmente da exploração do petróleo. Por quê? Porque é um povo que desenvolveu-se muito ao redor dos rios. E os seus rios morreram. E eles começam a ir para as cidades venezuelanas, que estão em crise econômica. Certo. E eles não conseguem subsistir nelas. E eles começam a descer para o Brasil, atingem Pacaraima, né, Boa Vista, Manaus. E em Belém, a partir de 2017, a gente começa a recebê-los. Chegamos a ter um público de 700 Uarau. Hoje nós estamos com em torno de 400 Uarau. É um público que demanda, né, muita atenção do poder público, né, do poder municipal, com educação, com saúde, com serviço social, né, que tem uma assistência também do Alto Comissariado das Nações Unidas, porque é uma questão internacional, de fronteira, né, e que a gente está esperando receber cada vez mais pessoas, mas que, ao contrário das pessoas de rua brasileiras ou munícipes daqui, que a gente invisibiliza, os Uarau, por conta da sua face, do modo com que se vestem, pelo fato de falarem espanhol nas esquinas, eles são mendicantes, eles chamam muito a atenção da sociedade civil, né? Eles chamam muito a atenção das pessoas, dos passantes, da polícia, né? E, por conta disso, usar esse espaço, né, que o senhor abre é muito importante para que a gente reforce mesmo com todos que nos assistem como esse povo, letra A, está sendo assistido pelas políticas de Estado e precisa ser assistido pelas políticas de Estado, porque isso nos caracteriza enquanto uma democracia, né, enquanto país que sabe acolher seus refugiados, seus imigrantes, né? E que a gente, enquanto povo da floresta, se identifique também com
esse povo que está em êxodo, que está em nomadismo, que está em grande transição. Porque se a gente olhar para as nossas próprias famílias, né? Se a gente começar a pensar nos nossos avós, nos nossos bisavós, a maioria das pessoas que compõem a cidade de Belém, por exemplo, a gente vai ver que são povos em nomadismo. Quer sejam os colonizadores europeus, quer sejam os indígenas que foram expulsos ou que foram assassinados, quer sejam os nordestinos que vieram em transição para, né, a floresta. Certo. Então, a floresta é um lugar de povos em trânsito. E os Uarau são um povo originário, que está há milhares de anos nesta nação que se chama Venezuela, mas que, para eles, essa fronteira ela não existe. Não existe porque muitos sequer Eles falam são espanhol. da selva. Eles não falam espanhol. Eles não falam espanhol. Alguns falam espanhol, alguns poucos falam português, mas um grande contingente que a gente recebe, eles são da floresta. Eles não falam espanhol, desconhecem, né? Muitos desconhecem as políticas de Estado venezuelanas, né? E esse é o público que nós temos recebido, que não quer dizer que não existam indígenas Uarau, por exemplo, né, que tenham ensino superior, como existe, é um povo de 50 mil pessoas, né, denominados Uarau. Mas o que nós temos recebido são pessoas né, de um povo originário mesmo, e que a gente precisa ter essa sensibilidade, inclusive de identificação, porque há alguns anos atrás poderiam ser nossos bisavós nessa mesma condição. Né? Com certeza. Quando você vai analisar na história, é o que tu falaste, todo mundo vem de um êxodo. Né? Todo mundo vem de um êxodo. Né? A gente fala do êxodo pela história da Bíblia, dos judeus indo pro Egito e depois sendo escravizado e depois fugindo não. Segundo a Bíblia, Deus pegou Moisés e libertou. Quer dizer, mas eles foram e vivem brigando por esse espaço até hoje. Né? Essa imagem que o senhor traz é muito interessante porque eu às vezes, brinco, converso um pouco com as pessoas para sensibilizar usando esse exemplo. Certo. Se a gente pensa no povo judeu em Roma, né, nos judeus exilados que não falavam latim, falavam seu próprio dialeto, né, em Roma, e a gente pensa nessas crianças Uarau que estão hoje aqui em Belém e que não falam nossa língua, Jesus Cristo poderia estar entre elas. Com certeza. Porque Jesus também esteve em situação de rua. Com certeza. Vais me emocionar. Eu falo que hoje o maior... Esse Papa atual, ele chama a atenção disso todo dia. Né? Chama a atenção disso todo dia. Do amor ao próximo. Né? Eu sempre acho que Jesus Cristo, quando falou assim, e paz aos homens de boa vontade, eu acho que ele estava falando com a nossa época. Porque o que o pessoal não tem boa vontade é um negócio fantástico. Né? Eu convivo com algumas pessoas em alguns lugares que eu vou, que está longe a boa vontade, né? Longe a boa vontade. Então, esse lado do teu trabalho e de pessoas sérias, a gente está aqui agora pedindo para o pessoal não ter ódio, né? Pedindo para que as pessoas recebam essas pessoas como seres humanos, como aquele judeu exilado, né? Então, todo mundo hoje tem respeito pelos judeus, como qualquer povo exilado. Então, eu achei isso fantástico. A gente está aí pedindo para o pessoal não ter um pré-ódio, né? Não ser aquela história não, eu estou no Brasil e você é da Venezuela e dane-se, porque eu te amo, meu Brasil, aquelas coisas todas que, na realidade, ninguém tem. Né? Ninguém tem esse tipo de sentimento xenofóbico, né? E que receba essas pessoas de braços abertos. Não precisa tomar conta, mas não precisa tratar mal. Né? Então, eu acho isso fantástico. Como o nosso tempo está acabando, tuas considerações finais. Queria agradecer ao senhor, ao espaço que o senhor abre, porque é muito importante para a gente começar a pautar e discutir mesmo esse tema, que é um tema de saúde pública, de saúde coletiva, de civilidade, civilização, né, para a cidade, tanto da população de rua de Belém, brasileira, quanto a questão, né, dos Uarau que estão chegando e que está surgindo e estão batendo nas portas. E não adianta a gente se esconder porque o mundo está em transformação e a gente precisa estar atento, né? Aqueles que a gente gostaria que fossem invisíveis, entretanto não são, né?
são É isso. gente como a gente. Isso mesmo. Puxa, quer dedicar o programa a alguém? Eu dedico o programa aos trabalhadores tanto da assistência social quanto da saúde que dedicam diariamente sua vida ao trabalho com a população de rua e que, às vezes, a gente, por ser médico, tem alguns espaços que, às vezes, eles não acessam, né? Certo. E, às vezes, eles estão nesse contato direto muito mais que a gente, né? Dedico a equipe de consultório na rua e dedico a memória de um grande paciente que de paciente se tornou amigo e que um dia a gente volta para contar a história dele. O Carlos Henrique Barbosa, o palhaço das perdidas ilusões, que era um palhaço de rua que Certo. faleceu, mas que vive no nosso coração sempre, que me ensinou muito sobre o que é estar na rua e o que é ser gente também. Isso é importante. Pessoal, nosso tempo acabou, até passou um pouquinho. E o Vitor é dono do programa, ele volta quando ele quiser. Espero que logo, logo, para falar para essas coisas do pré-ódio, para ver se a gente passa a ter boa vontade. Pessoal, uma semana iluminada para todos. Carlos Henrique, né? Um dia a gente se encontra, Carlos. O programa foi para você também. Um abraço, turma. Até semana que vem. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.